Ô, gente, quem que nunca ouviu falar daqueles famosos cásios? Aquelas massinhas lá amarelas que ficam na garganta, na região das amígdalas. Tem um cheiro forte demais. Você tem isso? Te incomoda? Então fica aqui no vídeo que eu vou te explicar os 5 pilares do tratamento do cásio. Oi, gente, eu sou Milene, eu sou médica otorrinolaringologista e hoje você vai saber como se formam aqueles cásios, de onde eles vêm e o que dá pra gente fazer para melhorar, tá bom? Ó, não esquece, se inscreva aqui no canal Otorrino em Casa, ative aqui o sininho, porque tem conteúdo muito interessante, gente, conteúdo de qualidade. Toda segunda-feira, 9 horas da noite, a gente vai colocar aqui no canal. Com certeza, você, algum momento, vai identificar em vários dos nossos vídeos aqui com algum caso seu ou de alguém que você conhece. E isso é muito importante para você melhorar seus hábitos, entender o que acontece com você ou alguém que você conhece também. Então vamos pro vídeo? Pessoal, então assim, ó, as amígdalas, elas são aquelas estruturas redondas que ficam na parte lá de trás da boca. Vou colocar uma figura aqui para vocês entenderem melhor. Elas são muito importantes para o nosso sistema imunológico, para a nossa imunidade, para a nossa defesa. Por quê? Porque as amígdalas, elas contêm os anticorpos, que são as nossas células de defesa. Então tá bom, vamos pensar aqui nas amígdalas como se elas fossem assim uma peneira, por exemplo. Porque elas vão selecionar o que vai passar e o que elas não vão deixar passar do nosso organismo. A principal função é, por exemplo, assim, a gente não engolir, vamos dizer assim, vírus e bactérias, para não irem para outras partes do nosso corpo e gerarem doença. Então, as amígdalas, elas são as nossas guardiãs, elas são os nossos primeiros sistemas de defesa. As amígdalas, elas são cheias de buracos, como eu falei, como se fosse uma peneira. E esses buracos a gente chama de criptas. Mas todo mundo tem esses buracos na amígdala, ok? Essas criptas. Isso é normal. A gente tem mais ou menos aí de 10 a 20 criptas nas nossas amígdalas. Acontece que o cásio, ele agarra nessas criptas, nesses buracos, e pode ficar lá, ó, por muito tempo. Não são as amígdalas que produzem o cásio, mas são nelas que os cásios se instalam, que eles se abrigam, que eles grudam, vamos dizer assim. Mas e aí? O que finalmente são esses cásios? Eles são o quê? Restos de alimento com resíduo de descamação da nossa boca, da nossa saliva, queratina, que podem se transformar numa massinha, parecida com queijo, né? Aí vem o nome cásium, que vem do latim queijo. E por que esses cásios, eles têm aquele cheiro muito ruim, muito desagradável? Olha, é porque as bactérias que ficam lá naquelas criptas das amígdalas, nos buracos, quando entram em contato com o cásio, elas criam uma espécie assim de componentes voláteis. O que é isso? São gases que elas eliminam, gases de enxofre que causam um mau hálito. Inclusive tem um vídeo aqui só sobre mau hálito, só sobre a litose. Clica aqui, olha na descrição e não deixe de assistir. Agora aqui, gente, uma coisa muito importante. Cásio não é contagioso, como por exemplo uma amidalite. Porque essas bactérias do cásio, elas são aquelas que já vivem dentro da nossa boca. Nós já convivemos com elas, só que elas ficam lá quietinhas no cantinho delas. Mas elas liberam esse odor ruim quando as condições da nossa boca não são boas, quando a gente, por exemplo, não tem uma higiene muito adequada. Oi, gente, isso é um problema danado, viu? Um problema importante. A pessoa fica com um gosto metálico na boca, tem gente que relata aquela sensação de alguma coisa agarrada na garganta. Às vezes os cásios, eles saem, gente, sem querer quando a pessoa tosse. E é uma questão social muito importante. Eu já atendi no consultório muito paciente que não consegue, gente, dar um beijo no namorado, na namorada, no marido, porque tem vergonha do mau hálito, do odor ruim que fica na boca. E outra coisa, a pessoa tem medo de estar ali conversando ou tossindo e de repente o cásio desprender e soltar. Ela deixa de sair, ela deixa de conversar, às vezes fica com a mão na boca, isso tudo pode acontecer. Então assim, ó,
tem alguns casos que o caso é temporário, que a pessoa já falou assim, já tive isso, mas já passou, durou alguns dias ali. Tem de vez em quando. Mas tem pessoas que têm caso o tempo inteiro, todos os dias, e torna um terror na vida, né? Então assim, apesar desses casos acontecerem em todas as idades, normalmente tende a ser mais comum, mais em adolescente ou então em adulto jovem. E aí, esses pacientes também, eles podem ter mais predisposição a infecções recorrentes dessas amígdalas. E finalmente, qual que é o tratamento para o caso? Para a gente entender o tratamento, a gente tem que conhecer que existem 3 condições mais comuns que predispõem à formação desse caso. Por exemplo, condição número 1, o ressecamento ali da boca. Por quê? Porque quando a gente tem a boca ressecada, favorece a descamação da mucosa lá de dentro das bochechas. E aí o que acontece? Esses materiais dessa descamação que se desprende, eles servem de alimento para as bactérias. A condição número 2, a saburra na língua. O que é saburra? É aquela placa branca ali meio pastosa, que fica lá no fundo da língua por conta de uma limpeza às vezes não muito eficiente, que também contribui para a formação dos cásios. E predisposição número 3, a presença das criptas nas amígdalas, principalmente as amígdalas com criptas, com buracos maiores e mais profundos. Então, gente, a partir daí, a gente pode colocar em prática 5 pilares do tratamento do cásio. Então, o tratamento número 1, você tem que ter uma respiração boa pelo nariz. Mas o que tem a ver isso aí com o cásio? É assim, se você tem um nariz entupido, o que vai acontecer? Você vai respirar mais pela boca. E aí, tudo que resseca a boca, como eu falei, faz as bochechas descamarem e soltarem mais tecido morto, né? Mais material morto. Aí, esse material, essa descamação, vai se juntar com o alimento e formar o quê? O cásio. Tratamento número 2, ter uma produção de saliva adequada, ou seja, hidratação frequente. E muitas vezes também a gente precisa prescrever para o paciente umidificadores tópicos na boca, saliva artificial, por exemplo. O tratamento número 3, escovação adequada da língua. Por quê? Para evitar aquela saburra que eu falei, aquela placa branca, que também contribui demais para o caso. E também a gente não pode esquecer do uso constante do fio dental, porque são exatamente os restos de alimento importantes componentes do cásio, beleza? Tratamento número 4, gargarejo. A função do gargarejo é o quê? Turbilhonar a água lá na garganta para que esse cásio se solte desse buraco, dessa cripta. E eu vou gargarejar com o que então? Existem várias receitas para isso. Todo mundo tem uma receitinha, né, de gargarejo ali. Água oxigenada, bicarbonato, romã, limão, vinagre. Assim, não existe nenhuma comprovação científica de que um componente resolva o problema do cásio. No fim das contas, não é com que você vai gargarejar especificamente, mas o ato de você fazer esse gargarejo, movimentar o líquido ali na garganta para soltar os cásios, entenderam? Simplesmente, por exemplo, uma água morna já seria uma opção. Outra coisa, gente, muito cuidado com essas misturinhas de gargarejo em quantidade exagerada. Por quê? Para não causar lesão na mucosa da boca, causar lesão na gengiva, no dente e na amígdala também. E aí, remover o cásio com o dedo, escova de dente, palito. Pode? Será que pode? Não pode. Não é recomendado. Porque você pode ferir a garganta, ficar cutucando, a região da amígdala é muito vascularizada, tem muito vaso sanguíneo, você pode causar dor e além disso não vai resolver nada, você vai só tirar aquele cásio e a produção vai continuar. Tratamento número 5, cirurgia para retirada das amígdalas, a amidalectomia. Porque daí não vai existir mais a cripta, mas o lugar onde o cásio fica instalado. Só que, gente, é uma opção definitiva, mas ela deve ser avaliada com o seu otorrino. Não basta você chegar no consultório do otorrino e falar assim, olha, eu quero operar minha amígdala. Tem que ter uma indicação bem precisa para isso. Por quê? Existem vários problemas com a cirurgia. Isso pode acontecer sangramento, dor prolongada no pós-operatório, os riscos da anestesia. Por isso, é a última opção em casos selecionados de cásio.
Você tem um caso, acha que já tentou de tudo para resolver e nada resolve, já tentou gargarejo, já usou tudo quanto é produto? O que você faz? Reveja, gente, todos esses passos, esses 5 passos que eu te falei, porque muitas vezes é um detalhe ali que passa batido e aí você não melhora. Vou te dar um exemplo. Tem pessoa que não consegue, por exemplo, enxergar lá no fundo da língua, da garganta, e aí tem dificuldade na limpeza daquela saburra, aquela secreção branca que fica lá. Então, melhorando as técnicas de escovação, por exemplo, um raspador de língua mais adequado, abrir a boca de um jeito melhor para você conseguir enxergar lá atrás, por exemplo, muitas vezes isso já pode resolver seu problema. Mas é claro, né, gente, sempre que isso estiver gerando um grau de incômodo muito grande, essa questão social importante que eu falei, você tem que procurar um otorrino e um dentista para atuarem juntos nesse tratamento. E aí, você conseguiu aprender nesse vídeo sobre cásium? Escreva aqui nos comentários se você já fez alguma coisa para tentar eliminar, já usou alguma coisa, o que foi melhor de tratamento para você. Não esquece de inscrever aqui no canal Otorrino em Casa e te espero no próximo vídeo. Um abraço!